Se você quer fazer as vendas online do seu e-commerce crescer em 2025, usando as estratégias corretas de tráfego pago, esse é o vídeo certo para você. E nós vamos ter mais de uma edição. Essa edição aqui ela é focada em e-commerce. Nós também vamos ter uma edição focada em negócios locais, em serviços e em cursos online. Vamos lá então. Vou começar com o básico. Que se você não faz o básico, é a mesma coisa que você começar a construir uma casa, né, começar a levantar aqueles tijolinhos, uma hora a sua casa vai cair porque você não fez as fundações da sua casa. Então o básico aqui seria como fazer as fundações da sua casa. Você não pode começar a querer, por exemplo, escalar as suas vendas sem isso. As suas vendas elas vão ruir, vai tudo não funcionar. Então isso aqui que é o que eu estou falando é o básico do básico. E muita gente quando vem fazer a assessoria de tráfego conosco, acredite se quiser, não faz nem isso. Então não caia nesse erro que é você não construir as bases da sua casa, as estruturas, os pilares para que você consiga crescer. E o que são esses pilares? Vamos lá. Primeiro é a gente... Opa, deu uma ida para cá. É a gente ter o View Product no Google Analytics ou o View Content no Meta Ads, só para citar duas plataformas, muito bem configuradas aqui. Quando eu falo muito bem configuradas, eu estou falando em não só esses eventos serem disparados quando a pessoa acessa um produto, mas também qual é o ID do produto, a categoria dele, o valor daquele produto, todos os parâmetros opcionais são praticamente obrigatórios. Muita gente não entende a importância que esse evento tem. Ele é praticamente o evento... ele é praticamente tão importante quanto o evento purchase, ok? O evento compra. Porque é ele que vai dizer, se você viu X produtos e acabou comprando esse, ele começa a fazer uma relação do que as pessoas então vão ter interesse de comprar na sua loja online a partir de certas pesquisas, a partir de certos interesses. Então toda inteligência ela acaba sendo formada com um bom link entre o View Product e o Purchase, ou o View Content lá do Meta Ads. Então este evento tem que estar muito bem configurado. Depois nós temos o evento Add to Cart, com tracinho, ou Add to Cart, né, que é só escrito de uma forma diferente aqui no Meta, mas é o mesmo evento. Também com tudo configurado, valor, produtos, etc, etc. Ele não é tão importante, tá? Por incrível que pareça, o View Product é mais importante do que o Add to Cart, embora o Add to Cart essa pessoa está muito mais próxima do momento de compra, ainda o View Product é mais importante, mas esse cara também é muito importante para demonstrar interesse e também a gente tem remarketings mais tarde específicos para isso. E o Purchase com valor de conversão, também tudo certinho com as compras. Também aqui você vai ter que ter uma escassez planejada e definida, isso é um erro muito frequente. Você tem que ter um ciclo aqui quinzenal ou no mínimo mensal. O e-commerce hoje ele tem que ser muito dinâmico. Se você não tem ofertas, escassez, não dá um motivo para que aquela pessoa faça uma compra naquele mês, né, ou naquele ciclo no seu website, você vai ter sim muito menos compras do que você deveria. E você tendo menos compras com o mesmo orçamento, significa que as suas compras vão sair mais caras. Então isso aqui é super importante e as pessoas também às vezes esquecem disso. Tem que ter ciclos planejados de escassez, senão a sua venda vai começar a ficar cara. Sigam aí lojas grandes de moda, de ferramentas, de vários nichos. Vocês vão ver que todas as lojas grandes que tratam com seriedade o seu e-commerce, o seu canal de vendas online, vão ser muito dinâmicas em relação à escassez quinzenal ou no mínimo mensal. Então geralmente são ciclos menores, ciclos muito pequenos também não fazem sentido, senão você não vai conseguir aquecer
aquela escassez se você não tem muito dinheiro. Se você tem muito dinheiro e já é uma loja muito grande, aí sim você pode ter ciclos menores, como semanais ou até a cada 3, 4 dias, como tem muita loja que faz, mas aí são lojas muito maiores que tem que ter muito mais orçamento. Se você está começando como todo mundo lá, com um orçamento lá, sei lá, eu vou chutar até uns 30 mil reais mês aí, você tem que fazer escassez quinzenal ou no mínimo mensal, beleza? Você tem, que coisa que está vindo para cá, você tem que dar para a pessoa qual a grande vantagem que ela vai ter de comprar de você naquele momento. Se você não encontra essa resposta, é só porque tem aquele cartão bonitinho e ele vai comprar de mim. Não, não é. Se você não der, que se ele não comprar naquele momento, ele perde essa vantagem, ele perde esse desconto, ele perde o acúmulo de pontos que ele pode ter mais tarde, seja lá o que você vai definir como a sua escassez daquela quinzena ou daquele mês, a sua taxa de conversão vai ser muito menor e a sua venda vai ser muito mais cara, então o seu lucro vai ser muito menor. Outra coisa é o website. Deixa eu ir para esse lado aqui. O seu website tem que estar muito bem acertado, tanto em termos de velocidade, como de conversão, como também aqui de captação de leads. Você tem que entender que o seu e-commerce ele não é só venda. Você tem um funil de vendas, então você tem que respeitar esse funil de vendas. E quando a pessoa, então, às vezes ela vai entrar lá para captar um cupom, para entender como que funciona o seu produto, para baixar um e-book sobre aquelas tendências de XYZ, seja lá qual o nicho em que você tem que entender que as pessoas que compram daquele nicho, e todo nicho vai ter algo interessante, que a pessoa ela vai querer ver novidades, ela vai querer ver o que funciona, o que não funciona, coisas que estão dando certo e que não estão dando certo, o que é o campeão de vendas, o que está se vendendo mais, quais são os micos das vendas, etc. Tudo pode ser interessante para você tornar seguidores e aí você colocar ele dentro de um funil de vendas. E se o seu site não tiver com uma velocidade boa, que a pessoa clica no anúncio, seja no Google, seja no Meta, TikTok, seja lá onde for, ele clicou, vai abrir o site, certo? Se esse site demora muito para ser aberto, o que vai ocorrer, e isso se vê muito claramente lá nos dashboards em que a gente faz para os nossos clientes, quando tem lá 10 mil cliques, só que nesse anúncio, só que só 7 mil abriram a página. O que significa isso? 3 mil pessoas, 3 mil, 30%, desistiram de esperar a página carregar. Olha que loucura. Você perdeu já 30% que nem quis esperar a sua página carregar porque estava muito lento. Eu já vi números piores, tá? Esse não é um número horrível. É um número ruim, mas não é um número horrível. Já vi números piores. Então, isso não é muito difícil ocorrer se você tem um e-commerce com imagens gigantes, com um servidor em que não funciona, mal configurado, etc. Tem diversas razões. Por isso que quando a gente pega um novo cliente, a gente tem que ver se o básico do básico do básico, que é isso aqui, está feito. Mas vamos lá. Fez o básico, o que você faz agora? Você vai, então, entender o seu negócio. Então, você vai ter que saber onde você é competitivo em termos de valores monetários ou valor agregado. O que significa isso? Valor monetário, você vai lá no Merchant Center, por exemplo, se você tem muitos produtos físicos, você vai ver, e o Merchant Center lhe dá isso, onde que você, de todos os produtos em que você vende, quais produtos você é mais competitivo, ou seja, você tem um preço que está entre os 10% menores de todos os seus concorrentes. Então, isso vai fazer com que você consiga vender esses produtos muito mais fácil, por exemplo, do que os produtos que você está pior, que você está nos 10% piores, ou seja, 90% de todas as ofertas online têm preços melhor do que você. O que vai ocorrer, você vai vender pouco, porque não tem como, ao menos no Merchant Center, né, que é onde comoditiza tudo, você não vai ter como vender aquilo. Então você vai ter que entender que aqueles produtos que você está com os 10% mais caro, você vai ter que usar o valor agregado que você tem naquilo. Eu sou um dos 10% mais caro porque, sei lá,
né? Aí não pode ser um produto que tem um código de barra único. Porque a minha creatina, vamos supor que você é uma farmácia online, ela é muito mais pura, eu tenho uma absorção dela muito maior, que faz com que a mesma quantidade que os meus concorrentes vendem vai fazer com que eu funcione muito melhor. Ou seja, você precisa de metade da creatina que os seus concorrentes vendem, por exemplo, para que você consiga... você precisa metade da quantidade de creatina dos seus concorrentes para fazer o mesmo efeito. O que significa isso? Que aquela creatina que você vende não é ideal para você vender puramente em um merchan center. Você vai tirar das suas campanhas onde mostra merchan center, porque é muito difícil convencer o cara ali naquele momento. Vou interromper esse vídeo rapidamente para lembrar que se você não quer fazer isso você mesmo, não tem tempo ou acha tudo isso muito complicado, nós temos um time de especialistas 100% focado em lucro, em ROAS, que usa a metodologia Lean e PDCA para levar você e sua empresa para o próximo nível. Basta marcar uma reunião de avaliação clicando no link que está na descrição desse vídeo para saber como que o lucro digital pode levar você e sua empresa para o próximo nível de vendas. De volta ao vídeo. Locais de entrega onde você consegue entregar mais barato, mais fácil, mais rápido, 24 horas, no mesmo dia. Isso são tudo vantagens em que as pessoas buscam. Elas às vezes aceitam pagar muito mais caro se for a entrega no mesmo dia. Eu sou um cara que aceito isso. Pago mesmo mais caro quando eu preciso daquele produto no mesmo dia e eu acho um site que me entrega no mesmo dia. Público, qual é o público que mais é fácil de vender? Não pense só num público genérico, pense talvez em médicos, advogados, classes sociais, mulheres, homens, quem faz buscas XYZ, isso vai fazer com que você consiga um custo de conversão também muito menor. Isso também é entender o seu negócio para que você consiga vender. Você então vai, com base nisso tudo, no básico e nessa primeira coluna aqui, você vai focar onde você é melhor, ou seja, você é mais competitivo, você tem uma margem maior, ou seja, você compra... Se você tem dois produtos que tem a mesma... que você consegue vender ambos bem, tá? Só que um você compra por R$10 e vende por 20, outro você compra por R$10 e vende por 12. Ou seja, a margem daquele primeiro produto que você compra por 10 e vende por 20 é muito maior. Então você obviamente quer vender muito mais o que você compra por 10 e vende por 20, porque você consegue ainda ser competitivo e tem uma margem muito maior. Maior demanda. A demanda, ela é a dona de tudo, né? Ela que vai dizer quantas buscas vai ter, quanto que aquele produto está sendo atualmente pesquisado, quanto que é fácil de vender ele ou não e assim por diante. Então a demanda tem um valor muito grande nas vendas. Uma outra coisa muito importante quando você entende o seu negócio é entregar valor aos seus seguidores, seja novidade, seja curiosidade, seja promoções. Isso vai fazer com que os seguidores, seja que você pegou leads, né? Lembra que você tem que ter um tipo de campanha de captação de leads, mesmo se for e-commerce, né? Aliás, principalmente se for e-commerce, ou se a pessoa, então, se ela for captada em uma campanha desse tipo, ou ela já comprou e aí ela também entrou nessa lista, por consequência, ela vai querer receber novidades, curiosidades e promoções que façam sentido para ela, sem você ser chato e adicionando valor para ela. Isso aqui sempre tem como adicionar valor, sempre. Seja com e-mail marketing, seja com WhatsApp marketing. Você tem que fazer isso. O que eu estou falando aqui, tá? São as primeiras coisas que quando um cliente de e-commerce vem para nós, a gente para tudo, né? E começa a fazer o básico, que é essas conversões, planejar essas escassez, ver o que o site pode ser arrumado. Isso leva um tempinho, isso não vai ser de um dia para outro que tudo arrume. Então tenha paciência e arrume. Aí depois a gente começa em um processo de fazer esse cliente entender onde ele é competitivo, como é que a gente faz ele ser mais competitivo, como que a gente
oferece o que tem maior margem, maior lucro, que vai dar um ROAS, que vai dar segurança para as vendas e como que a gente entrega um grande produto. E aí, você não precisa fazer 27 campanhas, não faça poucas campanhas, mas entenda que o básico tem que estabilizar. Estabilizar essas campanhas estão rodando, estão dando lucro, estão muito boas. Aí que você começa a pensar em ideias mirabolantes de diversas 27 outras campanhas. Não comece ideias malucas antes do básico funcionar. O que é o básico? É uma PMax, né? Uma geral, é uma de curva A, onde você entende, então, o geral é vender todos os produtos para que você veja o que daqui a pouco da sua curva A, que você entende que é a sua curva A, não é uma curva A que você fez o calculado, então você precisa de uma PMax geral. Uma PMax curva A, melhores localidades, onde você consegue botar muito dinheiro e ela vai escalar fácil, porque você já bota produtos com bastante demanda, onde você é mais competitivo, onde é mais fácil vender, etc, etc. Então, diversos fatores vai fazer essa campanha vender mais fácil. Vai fazer, então, essa pesquisa, né, uma pesquisa de branding e de concorrentes, para que você consiga ser encontrado quando a pessoa já conhece a sua loja ou está pesquisando pelo seu nicho. E uma demand gen aqui, né, uma geração de demanda, para ela gerar um tráfego um pouco mais barato para que você consiga fazer essa venda. Isso aqui é o básico do Google Ads. No Meta Ads, o que é o básico? Remarketing, né, para quem visitou seu site, quantos dias? Depende os nichos, mas vamos ter por base aí uns 30 dias, mas obviamente se for um produto de super urgência, não é 30 dias, vai ser uns 5, 10 dias. Se for um produto de ticket muito alto, às vezes pode ser 60 dias, então isso varia muito, mas se você não entende absolutamente nada, não tem ideia, bote 30 dias que vai dar certo. E aí você vai arrumando mais tarde. Vai ter uma campanha de venda de promoções, que são as escassez que você vai criar, e a venda de catálogo curva A dentro do Meta. E vai ter um envolvimento, uma campanha de envolvimento baratinha, 10, 15 reais dia, sei lá quanto, onde você vai pegar um público de interesse, que você consiga fazer eles virarem seguidores, porque você está entregando o valor correto para eles. Tá, e aí você vai começar, então, a escala como? Como é que você começa essa escala? Você vai, então, no Google Ads, vai começar a retirar os produtos com muito cliques que nem geraram adições ao carrinho, ou seja, você tem que ter um espaço de tempo para isso, isso não é com 2, 3 dias, tem que ter um espaço de 30, 45 dias para que você comece a entender quais são esses produtos e vai também otimizar os locais em que mais vende, retirar daqui a pouco locais que estão tendo muito clique, nunca tem vendas, etc, etc, etc. No Meta Ads você vai otimizar o público, se possível usar lookalikes, deixa eu ir para cá, se possível usar lookalikes, vai otimizar a escassez e otimizar os criativos. Aliás, os criativos devia estar em ambos aqui, porque os criativos fazem muita diferença no quanto que a sua campanha converte. Pode fazer uma diferença da água para o vinho. Por exemplo, uma PMax. Uma PMax, um dos canais que ela imprime é o display, em locais em que a pessoa está em um outro site. Se o seu criativo é muito genérico, é muito maluco, a pessoa vai confundir o seu criativo com o próprio site. Aí começa a ter aqueles leads completamente desenquadrados. Você, sei lá, faz pintura de fachada. Não, nós estamos falando de e-commerce, né? Você vende botas. E aí vem uma pessoa perguntando sobre como que retira o fundo de garantia porque foi demitida. Cara, como é que houve isso? Provavelmente o seu anúncio de PMax está tão genérico que a pessoa entrou numa página que fala sobre fundo de garantia e sobre demissão. Ela tem AdSense, Google AdSense, está lá na barra lá, tem o seu anúncio lá, ele confundiu, né, deu clique e ele acha que está dentro do mesmo site e começa a ter uma confusão de leads aí dentro. Então isso é bem comum acontecer para campanhas desorganizadas e contas completamente fora
de uma lógica e você precisa fazer isso funcionar. E a otimização de criativos tem muito a ver com essas confusões que dá, e aí você vai ter um lead mais barato que vai converter melhor. Então, isso que eu falei aqui, esses 4 passos aqui, é o que a gente faz exatamente, né, como eu disse com os nossos clientes, quando eles vêm para nós, para que eles consigam vender mais. Eu não começo a escalar uma campanha sem fazer isso. Isso também tem um estudo, no nosso caso, dos nichos, né? Como que os concorrentes e os grandes concorrentes estão vendendo hoje. Você tem que entender isso também. A gente entende muito bem, claro, isso, para que a gente consiga ver quais os anúncios que estão funcionando, quais os tipos de produtos que são mais fáceis de se vender, com quais ofertas, e você começa a entender e levar isso para o seu universo com base nas grandes vantagens que você consegue oferecer para os seus clientes em termos de custo dos seus produtos e de vantagens, de valores agregados que você possa oferecer. Espero que tenha ficado claro e, novamente, se você não tem tempo ou acha isso tudo muito complexo, marque aqui embaixo, tem um link. Nesse vídeo e em todos os vídeos tem um link para você marcar uma reunião comigo e com a minha equipe, onde a gente vai entrar numa sala ao vivo e vai ver como que a gente consegue te dar uma mão nisso para a gente fazer você crescer em 2025 muito mais que você cresceu em 2024. E se você não cresceu em 2024, a gente vai entender quais foram esses grandes itens e vamos montar um plano para a gente já começar aí uma assessoria. Ela geralmente dura de 6 meses, aí mais ou menos. A nossa assessoria é um prazo em que a gente tem mais ou menos mínimo para que a gente consiga fazer essa alavancagem de vendas. A gente tem muita experiência nisso, já fez diversos e-commerces no Brasil e em Portugal crescer 2, 3, 5, 10 vezes em vendas. Não é um processo da noite para o dia, mas é um processo que, se bem executado, e se você tem ao menos alguns produtos que são competitivos, vai dar sempre certo, ok? E se você acha que tem tempo e consegue fazer isso sozinho, sem nenhum problema, siga essas dicas aqui, estude os seus concorrentes, que também vai dar certo. E depois me conta aqui, aliás, como que isso funcionou para você. Eu sou Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!